Bom dia a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Hoje nós temos a palestra do nosso querido amigo Domingos, né? Já tem um tempinho que ele não vinha aqui, a gente estava conversando desde antes da pandemia, mas conseguimos, né, trazê-lo de volta a casa, já fez várias palestras aqui no centro, sempre colaborou com a gente. Esse ano é data em fevereiro, fez 74 anos de fundação, né? Segunda casa mais antiga de Volta Redonda, estamos aí. Mas antes de a gente passar a palavra para ele, como de costume, a leitura de uma página do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a página de hoje, capítulo 73, intitulado Aprendamos Quanto Antes. A fala de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. E aí Emmanuel explica nessa fala de Paulo. Entre os que se refere a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si. A dos que conhecem por informações e a dos que receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de um problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum, para que nova luz se faça ao raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus, inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam a alegria da dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho da fé. Não bastará fartarmos-nos de bênçãos, é necessário colaborarmos, por nossa vez, no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Então, Emmanuel nos esclarece que aprender digamos assim, o ponto de partida de todos nós. Compreensão das leis de Deus, compreensão do Evangelho de Jesus. Mas, mais importante do que isso, são aqueles que, recebendo os benefícios disso, colocam em prática, exercitam esse amor que Jesus nos ensinou nas situações mais diferenciadas da vida. Então, esses que realmente não só conhecem, mas tentam colocar em prática, nem sempre também nós vamos conseguir, é natural pela nossa imperfeição humana, pela nossa deficiência intelecto, sobretudo moral, mas, como ele diz aqui, perseverar nesse caminho, perseverar nessa busca de sermos um pouco mais fraternos, um pouco mais humanos, um pouco mais caridosos, entendendo as imperfeições alheias, as limitações de cada um, mas, sobretudo, colocando acima de tudo isso aquilo que Jesus nos ensinou. Perdão como uma das virtudes mais proeminentes que nos levam ao nosso crescimento espiritual. E tentar vivenciar, embora cheio das nossas fragilidades humanas, tentar vivenciar o tanto quanto possível aquilo que nós já aprendemos de acordo com o Evangelho de Jesus. Afinal de contas, há 2000 e poucos anos atrás ele veio, como ele mesmo disse, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Foi um diferencial tão grande que separou a humanidade em duas eras, antes dele e depois dele. E nós que nos dissemos cristãos, precisamos realmente nos esperar um pouco mais naquilo que ele diz, no seu Evangelho. Como eu sempre digo, não vamos conseguir viver isso em plenitude, que ainda não faz parte da nossa evolução. Nós estamos bastante atrasados com relação a isso. Mas a gente precisa tentar, a gente precisa praticar, a gente precisa fazer um esforço de que realmente o nosso coração esteja imbuído do amor de Jesus na vida de todas nós. Essa mensagem da manhã de hoje, nós vamos orar, agradecendo a Deus essa oportunidade de estarmos aqui nessa manhã de domingo, pedir a Ele que nos abençoe,
através dos nossos mentores, em especial os mentores do nosso querido amigo Domingos, para a lição que ele irá nos trazer na manhã de hoje, que ele possa ser inspirado, intuído pela espiritualidade superior, e que nós possamos aclimatar nos nossos corações a mensagem que ele irá nos trazer agora. Que Nossa Mãe Maria Santíssima, Mãe de todos nós, envolva-nos no seu manto de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, nós declaramos por aberta a primeira parte dos nossos trabalhos nessa manhã de domingo. Então, com a palavra, ao nosso querido amigo Domingos. Caros irmãos, muito bom dia para todos. Hoje nós vamos estudar esse tema com relação às nossas diferenças. O tema proposto pela casa foi as diferenças, dos espíritos no plano espiritual. E a gente trouxe as diferenças no plano material. Até porque, quando nós nos encarnarmos, nós vamos estar no plano espiritual da mesma forma que estamos aqui, no plano material. É um estudo, com relação às nossas diferenças. Os livros que nós consultamos estão aí, nós vamos fazer referência no decorrer da exposição. Lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 9, da Lei da Igualdade, nós encontramos lá, nessa questão 804, com relação à desigualdade das aptidões, a seguinte pergunta de Kardec: por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Aí os Espíritos respondem: Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença, está vendo? Diferença, nós estamos falando de diversidade. Entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o livre-arbítrio. Daí o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. Então nós somos espíritos com diferentes estágios evolutivos e por isso nós temos uma diversidade muito grande entre nós. Consequência da experiência alcançada e da vontade com que obra, vontade que é o livre-arbítrio. Daí nós temos várias aptidões. Somos seres diferentes, por causa do grau de evolução de cada um de nós. E ainda na questão 804, necessário é a variedade das aptidões, ou seja, essa diversidade é necessária, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento das suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada um tem seu papel útil a desempenhar. Vocês notam o seguinte, que essa questão 804 é tão importante que ela é atual. Já em 1857, Kardec e os espíritos já se preocupavam com essa diversidade, com essas diferenças existentes entre nós. E nesse livro Sexo e Consciência, do Divaldo Pereira Franco e do Fernando Lopes, ele nos informa o seguinte, ele nos dá um exemplo singelo de diversidade e unidade. Divaldo, através de Joana, nos dá esse exemplo através da mão e os dedos, a mão representando a unidade e os dedos representando a diversidade. Os dedos da mão nasceram na mesma hora, mas são diferentes. E essa diferença existe para que possamos segurar os objetos. Se todos os dedos fossem iguais, não poderíamos reter nenhum objeto em nossas mãos, pois ocorreria um verdadeiro transtorno de equilíbrio. Entenderam?
se os dedos fossem iguais, impossível seria nós fazermos isso aqui. Seria impossível, não teria jeito. Tá? Então, a Joana de Ângeles nos mostra que, através desse exemplo singelo, a mão representando a unidade e os dedos representando a diversidade, é possível nós mantermos a harmonia. Entenderam? E isso, Joana nos coloca o seguinte, que esse exemplo singelo serve para todas as situações da nossa vida, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, aqui no centro. Somos diferentes, mas podemos manter uma unidade. Então, ela coloca o seguinte, que é possível manter unidade numa diversidade. Entenderam? Ficou bem claro? Tá? Esse exemplo singelo, mas muito real. E aí nós vamos estudar as nossas diversidades. Nós somos diferentes em todos os aspectos. Nós vamos estudar com base no Livro dos Espíritos, como nós já vimos algumas questões, e com base em Joana de Ângeles. Olha, nós temos pensamentos diferentes, nós temos moral e sentimentos diferenciados, nós temos emoções diferenciadas, nós temos o psicológico diferenciado e nós temos a nossa consciência diferenciada. Então nós vamos ver de uma forma bem didática o que Joana de Ângeles coloca para a gente com relação a essas diferenças, né, que caracterizam todos nós aqui na Terra e que nós, se quisermos, conseguiremos manter uma unidade dentro dessa diversidade. Tá? Vamos lá, os pensamentos em primeiro lugar. Então, Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, nos esclarece que tudo evolui, tudo progride, inclusive os nossos pensamentos. Nós temos vários tipos de pensamentos, nós temos várias características de pensamento. Então, a primeira característica foi o período primário. A primeira expressão do pensamento, fase inicial do processo de evolução orgânica e mental, no qual a linguagem se apresenta de forma instintiva, sensorial, sem comunicação intelectiva, de natureza verbal e clara. São impulsos que decorrem das necessidades imediatas, buscando exteriorizá-las e tê-las atendidas. Então, o primeiro nível de pensamento são os pensamentos primários para atender às necessidades biológicas, comer, dormir e reproduzir. O segundo nível de pensamento é o pré-mágico. A fantasia se apresenta em forma de imaginação, rica de mitos de que se originam do medo, uma época da mitologia, nas aspirações do equilíbrio e do prazer, períodos da caverna, da palafita, para dar início aos cultos através de sacrifícios humanos, como forma de aplacar a ira. Já vivemos esse período. A fúria dos elementos cruéis, os deuses da vingança, da inveja e do ódio, que lhes parecia governar a vida, a natureza e o destino. Foi o segundo nível de pensamento, são os pensamentos pré-mágicos. O terceiro, o pensamento mágico, se instalou na era agrária, dando origem às grandes civilizações do passado, com toda a concepção politeísta, inspirada nos fenômenos que se enriqueciam de ideias mitológicas, muitas das quais, na tragédia grega, oferecem campo para as admiráveis interpretações psicanalíticas. O terceiro nível de pensamento que nós estamos vivendo hoje, né, são os pensamentos egocêntricos, egoísticos, né, onde o interesse pessoal está acima da própria dignidade humana, caracterizada pela ambição do ser, o alvo central de tudo que passa a girar em torno do interesse do ego, em detrimento da coletividade, como ocorre na criança. E o pensamento lógico, que nós estamos vivendo hoje também, o pensamento racional, pensamentos intelectivos. Nós estamos vivendo hoje uma época de grande desenvolvimento científico e tecnológico. Então, vivemos esses dois períodos. O período de interesse egóico e os pensamentos lógicos, racionais. É inevitável o processo de crescimento mental. E o pensamento faz-se lógico, entendendo a realidade correta da vida, os fenômenos e as suas leis, interpretando o abstrato de maneira fecunda e raciocinando dentro das diretrizes equilibradas, fundamentadas na razão. A linha do raciocínio lógico exige formulação de dados, que faculta o estabelecimento de fatores para a harmonia dos conteúdos seja aceita. Então, hoje nós estamos vivendo esses dois níveis de pensamentos, pensamentos egóicos, né, egoísticos, e os pensamentos racionais, os pensamentos oriundos da inteligência. E o sexto nível de pensamento é a intuição. Interessante que a Joana de Ângeles coloca para a gente que o nível superior de pensamento é a intuição.
Entenderam? Quando os nossos pensamentos são elevados, eles passam a ser traduzidos como intuição. Kardec, por exemplo, não tinha uma mediunidade, ele tinha muita intuição. Vivia ligado à espiritualidade superior, através da intuição, que as formas mais sublimes do pensamento estão na intuição. Na última fase, o pensamento se torna intuitivo, não necessitando de parâmetros racionais, extrapolando o limite dos dados da razão, pois expressar-se de forma inusitada no campo atemporal, viajando, concluímos nós, para a área da paranormalidade das percepções extrafísicas. Por que nós colocamos isso aqui? São 5 níveis de pensamentos e cada um de nós está nesse nível, em níveis diferenciados. Tá? Hoje nós espíritas estamos tentando ficar mais nessa área da intuição, ou seja, que os nossos pensamentos sejam pensamentos elevados, para que nós tenhamos condição de nos ligarmos através da afinidade com o plano espiritual superior, através da intuição. A visão espírita do pensamento. Em uma visão espírita do pensamento, a mente plasma no cérebro a ideia através de multifárias reencarnações, está vendo? Nós vamos evoluindo os nossos pensamentos. Evoluindo o ser espiritual desde o simples ignorante, quando se manifesta por meio do pensamento primitivo, até o momento em que, desenvolvendo todas as potencialidades que neles jazem, essas se desvelam e se fixam nos sutis painéis da sua constituição energética. Percebam que o nosso desafio é elevarmos os níveis dos nossos pensamentos até o campo da intuição, entenderam? Para estarmos mais ligados à espiritualidade superior. Aí vem a questão do segundo item que nós evoluímos. Nós evoluímos sob o aspecto moral, sob o aspecto dos sentimentos. Tá? Cada um de nós estamos num patamar diferenciado, não só em termos de pensamentos, conforme nós colocamos, mas também em termos de moral e de sentimentos. Mas onde a gente vê isso? Lá no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, Lázaro nos informa o seguinte: em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, ele tem sensações. Quando instruído e depurado, ele tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Então, Lázaro, nesse capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele está nos dizendo o seguinte, que os sentimentos evoluem. Os sentimentos, eles avançam também. Cada um de nós estamos num nível de sentimentos diferenciado. Então, ele diz que nós, no início, só temos instintos, depois temos sensações, depois temos sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Sabe por quê? Porque é um desafio de todos nós vivenciarmos o amor. Ainda é um desafio para todos nós. Então, ele nos diz o seguinte: a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Quando Jesus pronunciou a sublime palavra amor, os povos sobressaltaram-se, ou se assustaram. Então, hoje, nós espíritas, nós temos um outro desafio: avançarmos em termos de sentimentos. E para avançarmos em termos de sentimentos, nós precisamos avançar em termos de moralidade, que é a essência que a doutrina espírita coloca para a gente, desde Moisés, tá? Aí nós temos a lei de justiça, que Moisés nos trouxe, a lei de amor e a lei de caridade. Para entendermos bem isso, nós precisamos nos reportar a questão 614 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim: o que é a lei natural? Os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus, e a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer, e ele só é infeliz quando se afasta dessa lei. Então, nessa questão 614, os Espíritos fazem a ligação de felicidade com a lei de Deus, a única e verdadeira para a felicidade do homem, e termina dizendo assim: ele só é infeliz quando se afasta dessa lei. E no meio, indica-lhe o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, ou seja, as questões comportamentais, as questões morais. Já na questão 648, os Espíritos dividem essa lei divina em 10 leis: a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação e a lei de destruição.
A lei da sociedade, a lei do progresso, a lei da igualdade, a lei da liberdade, a lei de justiça, de amor e de caridade. É aí que nós trouxemos isso. Então, a lei de justiça que nos trouxe foi Moisés, a lei de amor que nos trouxe foi Jesus, e a lei da caridade que nos trouxe o Espiritismo, né? Aí os 10 mandamentos, Moisés, Jesus com as bem-aventuranças e o Espiritismo com as leis morais. Então é fácil entendermos, Jesus nos trouxe o amor, a doutrina espírita nos trouxe a caridade, que é a bandeira da doutrina espírita. Mas como entender que Moisés trouxe a lei de justiça? Aí nós vamos lá na questão 875 do Livro dos Espíritos. Questão 875, Kardec pergunta assim: o que é justiça? Os Espíritos respondem: a justiça está cada um a respeitar o direito do outro. Se nós perguntarmos para um juiz, um advogado, promotor, o que é justiça, eles virão para os conceitos mais abrangentes, corretíssimos, conceitos acadêmicos. Mas eles responderam uma frase: a justiça está cada um a respeitar o direito do outro. E na questão 675, a Kardec pergunta assim: o que determina esses direitos? Os Espíritos respondem: a lei humana e a lei divina. A lei humana, hoje nós sabemos que vem garantindo os nossos direitos, inclusive nesse campo da diversidade. E a lei divina. Aí Kardec pergunta na questão 876, qual a base da justiça segundo as leis divinas? Ou seja, o que é justiça segundo Deus? Queira cada um para o outro ou que quereria para si mesmo? Então, essas duas questões, 875 e 876, ou seja, a justiça está cada um a respeitar o direito do outro, e queira cada um, né, para o outro que quereria para si mesmo, são questões essencialmente comportamentais. São questões, o que é comportamento? É moral. O que é moral? Regras de comportamento, de atitudes, atos, ações, tidas como válidas na edificação do ser e na construção do seu caráter. Então, essa essência comportamental, essa essência moral, está lá no decálogo, através do verbo no modo imperativo e negativo. O verbo no modo imperativo é uma ordem. Mas o imperativo negativo, ou seja, não faça. E ponto, acabou, é uma ordem de Deus, nosso Pai, é um mandamento. Não faça, e ponto. Entenderam? Então a gente chega a uma grande conclusão aqui: essa questão moral não é uma questão opcional, uma questão, né, imposta, não é uma opção, é uma imposição de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Então começou lá em Moisés, essas necessidades morais para nós elevarmos os nossos sentimentos, tá? Avançarmos em termos de sentimento. Já Jesus veio, usou o verbo no modo imperativo, mas positivo: olha, faça. E se você fizer, você vai ser feliz. Ele usou o termo bem-aventurado. Mas o que é bem-aventurado? É feliz. Então, se você for humilde, se você for simples, se você for justo, se você for bom, se você for calmo, se você for dócil, né, se você, né, for misericordioso, se você tiver piedade no seu coração, você vai ser feliz. Ou seja, mais uma vez, passando, né, Jesus colocando, olha, valores morais para o seu crescimento em termos de sentimentos, né? E a doutrina espírita veio, olha, Moisés, olha, não faça, ponto, acabou, é uma ordem de Deus. Aí Jesus, olha, faça. E a doutrina espírita, como fazer, entenderam? Como você vai obedecer, que é um mandamento, às leis divinas através do decálogo? Como você vai fazer conforme Jesus colocou? É através da caridade, porque o amor é um sentimento, ele é subjetivo. Como nós vamos vivenciar isso? Como nós vamos dinamizar o amor? Porque a dinâmica é movimento. Como é que nós colocamos esse amor em movimento? Através da caridade. E mais uma vez a doutrina espírita coloca as questões morais para a gente, a terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, desdobradas no Evangelho segundo o Espiritismo. São todas aquelas 10 leis da questão 648 do Livro dos Espíritos e mais alguma coisa. Então, perceba o seguinte: não só Moisés, como Jesus e a doutrina espírita, colocando para a gente as necessidades morais como formas de nós avançarmos nos nossos sentimentos. Então nós evoluímos em pensamentos e nós evoluímos em sentimentos. E mais uma vez colocando para todos nós
Cada um de nós estamos num nível de pensamento diferenciado. Cada um de nós estamos num nível de sentimentos diferenciados, que são consequência das nossas aquisições morais. Então nós hoje vivemos com essa diversidade no nosso mundo, na nossa terra. Pensamentos diferenciados, sentimentos diferenciados. Entenderam até aqui? Então vamos lá. Aí nós temos as nossas emoções. As emoções também são diferenciadas. Cada um de nós estamos em níveis de emoções diferentes, né? Cada um de nós valorizamos coisas diferentes para as nossas emoções. Então, a Joana Jans, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, ela vem nos colocar que o homem e a mulher, pela sua estrutura evolutiva lá, está vendo? Evoluindo em termos de pensamento, evoluindo em termos de sentimentos, vai resultar emoções diferenciadas. São essencialmente seres emocionais. Recém-saídos do instinto, está vendo? Conforme Lázaro colocou lá no capítulo 10, Evangelho segundo o Espiritismo, em processo de conscientização, demora-se no trânsito entre o primarismo, que é a sensação, e a razão, passando pela emoção. Está vendo? Perceberam a questão da evolução, né? Do progresso? As emoções também progridem. Aí ela nos coloca o seguinte, que o primeiro nível de emoção é a embotada. Quando está embotada, não registra as manifestações da afetividade, conforme se expresse, buscando apenas a fonte das sensações rudes, em cujo desdobrar se compraz. Não precisa entrar em detalhes, né? O tipo de emoções que nós estamos vivendo hoje no nosso mundo, que Joana Jans coloca que é essencialmente erótica, nos dias atuais. A segunda é exaltada, se expressa exaltada, perde a diretriz do comportamento, deturpando quaisquer manifestações de carinho e perturbando o discernimento. Terceiro tipo de emoção é a indiferença, tá? Essa questão de indiferença é uma questão muito séria, porque a gente pensava que o contrário do amor seria o ódio. Não pensávamos assim? Joana Jans diz o seguinte, o contrário do amor não é o ódio. Ela diz o seguinte, o ódio é o amor que enlouqueceu. Mas a morte do sentimento do amor é pior do que o ódio, é a indiferença. Então, o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Nós vamos repetir. O ódio é o amor que enlouqueceu. Mas a morte do sentimento do amor é pior do que o ódio, é a indiferença. Tá? Então nós temos que ter muito cuidado com as emoções no campo da indiferença. Quando a indiferença ignora o rumo das exteriorizações, morrendo por efeito das satisfações não saciadas e dos prazeres não fluídos. Apaixonada. Se apaixonada, manifesta-se um passo da alucinação, porque mantendo os remanescentes do instinto, dos instintos fisiológicos, deixando que predominem desejos hedonistas, é egocentrismo infeliz. Nós estamos vivendo exatamente esse tipo de emoções, né? Quer dizer, é diferente de sensações. Vai ter uma letra aí, né? São tantas emoções que devia ser mudado para tantas sensações. É o que está dizendo aqui, tá? Estímulos e objetivos enobrecedores. Aí é o nosso desafio. Elevarmos as nossas emoções para esse nível, não para os níveis inferiores que nós colocamos aqui, anteriores, melhor dizendo. Somente quando estimulados pelos objetivos enobrecedores, estabelece paradigmas e patamares de organização e integração nos mecanismos da vida. Então, nós estamos em níveis diferenciados de pensamentos, de sentimentos, que são consequências da nossa moralidade, e de emoções, onde nós vamos situar as nossas emoções, tá? Então, nessa natural escala para níveis de consciência lúcida, ou transcendência do ego, a caminho da conquista cósmica através das suas diferentes etapas, é justo examinar-se como se reage diante de si mesmo, como nós estamos convivendo com as nossas próprias emoções, tá? Qual a conduta em relação ao nosso próximo? É um item que nós precisamos pensar. Como é que eu estou agindo com relação ao meu próximo, ao meu semelhante? De que forma desenvolver os valores íntimos em relação a si e às demais pessoas?
como que nós precisamos desenvolver esses valores íntimos com relação a nós mesmos e com relação às outras pessoas. Então, nós já colocamos evolução, né, em diferentes setores, pensamentos, sentimentos e moralidade. Tá? Agora estamos vendo em termos de emoções. E aí nós vamos ver a questão psicológica. Cada um de nós estamos num nível diferenciado de pensamentos, nível diferenciado de sentimentos e nível diferenciado de sentimentos que são características ou consequências dos nossos valores morais. E cada um de nós estamos em níveis psicológicos diferentes também. Vocês vejam a importância de nós termos consciência dessa diversidade que nós estamos vivendo. Tá? No livro Ser Consciente, tá, da Joana de Anjos, ela nos explica o seguinte: as 4 forças da psicologia. Nós temos a primeira força, que é a psicanalítica, a segunda força, que é a comportamentalista, a terceira força, que é a humanista, e a quarta força, que é a transpessoal. A psicologia psicanalítica estuda as nossas questões dos traumas, tá? Dos complexos que a gente adquire, às vezes, na infância ou na adolescência, e que, na fase adulta, no nosso presente, emergem, né, desses conteúdos psíquicos para a nossa consciência, para o presente, e estão atrapalhando a nossa vida. E aí, quando a gente não consegue lidar sozinho, nós precisamos de ajuda, né, especializada. Entenderam? Mas basicamente é isso aí. A psicologia comportamentalista estuda a influência dos meios externos no nosso emocional. Em 2020 nós tivemos uma influência muito grande, né, no emocional do mundo inteiro, que é a pandemia, né, Covid-19. Entenderam? Hoje nós vivemos com a criminalidade, com a violência urbana, com os problemas da mídia, entenderam? Que é um meio externo que nos influencia emocionalmente, porque ela dita os padrões, né? Ela dita e consome ao mesmo tempo os padrões em todos os aspectos, de consumo, de beleza, né? De lazer, de moda, enfim. E quando uma pessoa não consegue estar incluída nesses padrões, ela entra em desequilíbrio psicológico, tá? Então, a influência do meio em nosso emocional. O terceiro, a psicologia humanista, são as necessidades humanas influenciando o nosso emocional. Aí, as necessidades de sobrevivência, de alimentação, de autorrealização, as necessidades profissionais, as necessidades afetivas, as necessidades sentimentais, as necessidades sexuais, enfim. São as necessidades humanas influenciando no nosso emocional. E a psicologia transpessoal, que leva em consideração as 3 tipos, as 3 frentes da psicologia, não só com relação às consequências de traumas, né, dos complexos, mas as necessidades externas do meio onde a gente vive, as necessidades humanas, as necessidades de sentimentos, mas como um ser integral, ou seja, nós somos além da pessoa. Nós temos conteúdos psíquicos não só relativos a essa vida, mas relativos a vidas passadas. Entenderam? Nós somos além da pessoa propriamente dita, nós somos espíritos, né? Nós somos essa trilogia, corpo, né? Perispírito e espírito. E já vivemos várias vidas passadas. Tá? E a Joana de Anjos coloca que nós somos os frutos do nosso inconsciente. O que é o inconsciente? São conteúdos psíquicos que estão lá, a todo momento emergindo, aflorando no nosso presente, no nosso consciente, influenciando o nosso comportamento. Tá? Então, o objetivo da psicologia transpessoal é exteriorizar a personalidade e o ego, concentrando com o ser real, com o self, tá? no livro Ser Consciente. Então, nós evoluímos em termos psicológicos. Cada um de nós estamos em um nível psicológico diferenciado. A espiritualidade é tão sábia, Deus é tão sábio, que coloca cada um de nós na encarnação atual, onde se mistura tudo. Mistura porque a psicologia hoje, psicanalítica, não leva em consideração, nem pode levar em consideração só os conteúdos psíquicos dessa vida, mas de vidas passadas. Né? As influências do meio externo que nós estamos vivendo, as influências das nossas necessidades humanas,
mistura tudo, junta tudo, e para a gente digerir isso na atual encarnação, com vistas na psicologia transpessoal que leva em consideração, né, a visão do futuro, o vir a ser. Tá? Porque o vir a ser é muito mais importante do que o nosso passado nebuloso. Para a gente ver adiante, o futuro ele é mais importante do que o nosso passado nebuloso. O passado sirva de experiência, mas o nosso futuro, o vir a ser, o devir, é muito mais importante. Entenderam? E tudo isso se mistura no aqui e agora. Veja a importância do aqui e agora. Tá? O aqui e agora é o mesmo tempo, né? Ele é o mesmo tempo passado, ele é o presente, ele é o futuro. O que é o aqui e o agora? Entenderam? Aí a gente ouve a expressão assim, o futuro é agora. Tudo bem, mas o passado também é agora. Porque o passado ele está a todo momento emergindo, aflorando no nosso presente. Tá? O futuro é agora sim, porque é através do agora que nós vamos construir o nosso futuro. Entenderam? Tá? Então, a importância da encarnação atual. O Dr. Bezerra de Menezes, no livro A Lei do Amor, ele nos diz o seguinte, que a encarnação atual é a mais importante que nós já tivemos. Tá? A mais importante de todas as outras, que nós estamos vivendo no período de transição planetária. Entenderam? Então, nesse campo psicológico, nós temos o homem psicológico maduro, segundo Joana de Angelis, ele passa por fases. A primeira fase é a maturidade afetiva. Nós precisamos desenvolver o nosso afeto. É a proposta de Jesus. Não é afeto entre duas pessoas que se elegem para viver em comum. Não é só esse. É também um afeto por outras pessoas. Nós estamos aprendendo afeto pelas coisas, pela natureza, pelos animais, muito comentado hoje em dia. O afeto pelos animais. A desenvolver a nossa afetividade pelo nosso próximo. Fala-se muito em empatia nos dias de hoje, né? Se importar com o outro, entenderam? Desenvolver essa afetividade é o primeiro passo da maturidade psicológica. A sua primeira fase expressa como maturidade afetiva, quando o ser deixa de ser captativo para ser atávico, para tornar-se oblativo, né? Captativo por fenômeno atávico, para ser oblativo, que é a fatalidade do processo no qual se encontra. Porque o ser captativo é o ser egoísta, que são eminências atávicas que estão em nós, para tornar-se ablativo, ou seja, caridoso, que é o objetivo de todos nós. Expandindo o sentimento afetivo e compreende que o narcisismo, o egoísmo, somente conduz à autodestruição e à perturbação. Amadurecimento mental. Todos nós precisamos buscar o nosso amadurecimento mental. O desenvolvimento da inteligência é de super importância, porque é através da inteligência desenvolvida que nós vamos conseguir discernir melhor pelos caminhos da vida. A conquista da razão é relevante, por ser o primeiro princípio ordenador responsável pela transformação do discernimento, que reúne em um só conjunto as diferentes conquistas intelectuais, a fim de que possa utilizar o pensamento de maneira justa, real e compatível com a consciência. Está vendo? Nós precisamos amadurecer, né, as nossas questões mentais. É o segundo nível de pensamento para sermos um homem psicológico maduro. Amadurecimento moral. Nós falamos aqui, né, no segundo nível de evolução, que é a questão dos sentimentos e moralidade. O terceiro, o primeiro foi a questão dos pensamentos, e agora a gente está vendo o quarto, que é o psicológico, que nos coloca o seguinte: nós precisamos amadurecer moralmente, ou seja, com relação ao nosso comportamento. O homem psicológico maduro precisa amadurecer nesses três níveis: o afetivo, que nós colocamos inicialmente, o amadurecimento mental, agora o amadurecimento moral. Logo se apresenta o desafio do amadurecimento moral, responsável pela superação dos instintos, das sensações grosseiras e imediatistas. Lembra que nós colocamos? Moisés, né, veio nos trazer, né, as necessidades fundamentais da moralidade. Depois Jesus veio reforçar, né, com seus ensinamentos. A doutrina espírita enfatizou mais ainda, na terceira parte do livro dos Espíritos, no Evangelho do Espiritismo. Logo se apresenta o desafio do amadurecimento moral, né?
que supera os nossos instintos e as sensações grosseiras. A maturidade social. É interessante que João diz o seguinte: para nós termos maturidade social, nós precisamos passar por 3 outras anteriores: a afetiva, tá? A mental e a moral, para termos um bom relacionamento social. Vencida essa etapa, a maturidade social surge naturalmente, porque autoconhecendo-se e autotrabalhando-se, o homem psicológico torna-se harmônico em conjunto, no grupo, aglutinador, compreensivo, líder natural, proporcionando bem-estar em sua volta e alegria de viver. Então, nós estamos vendo os vários tipos de evolução que nós precisamos fazer na nossa caminhada espiritual. Lembrando, cada um de nós estamos num nível diferente, diferenciado nesses itens. Cada um de nós estamos num patamar diferenciado, né? Nesses itens que nós estamos vendo. O quarto é o psicológico. E a consciência, que é o quinto. Tá? Cada um de nós estamos num nível de consciência diferenciado. Convivemos com consciências diferenciadas. Tá? E a gente precisa saber disso, entenderam? Porque na nossa vida de interrelacionamento social, né, nós convivemos com pessoas diferentes em todos esses aspectos. E a quinta diferença que nós estamos vendo aqui, embora existem várias, é a questão da consciência. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: onde está escrita a lei de Deus? Os Espíritos respondem: na consciência. João de Anjos diz assim: a consciência que sabe que eu posso enganar vocês, mas eu não vou nunca enganar a mim mesmo, né? Ela diz o seguinte: a consciência não perdoa. Eu posso perdoar vocês, mas a consciência não perdoa jamais, entenderam? Então, Jung definiu consciência. João de Anjos colocou em 2 livros como relação de conteúdos psíquicos com o ego, na medida que essa relação é percebida como tal pelo ego. Veja que interessante, o João de Anjos coloca que faz uma relação de consciência com percepção. Entenderam? Nós precisamos perceber. Isso vai além do nível pessoal e psicológico. Nós precisamos perceber. Por exemplo, as questões ecológicas é uma percepção, né, que as pessoas têm através da inteligência, da cultura, que precisa preservar. Porque já percebeu que se não preservar vai comprometer a curto prazo a sua vida aqui na Terra. Então é uma questão de percepção, né? No campo espiritual, conteúdos psíquicos, e no campo da vida ecológica, no campo da ecologia, é percepção das necessidades da natureza. Então nós precisamos perceber, nossos olhares ficam muito para os outros, mas nós precisamos direcionar o nosso olhar para nós mesmos. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Entenderam? Tá? É a questão da consciência. Parece difícil, mas não é não. Conteúdos psíquicos nós temos dessa vida e de vidas passadas. E a partir do momento que nós vamos percebendo esses conteúdos, nós vamos nos conscientizando. Entenderam? Entenderam? Então nós precisamos perceber. Tá? Aí nós temos vários tipos de consciência. Não é? Consciência ecológica, consciência política, por exemplo. Entenderam? Precisamos perceber as questões para nos conscientizar cada vez mais. Então, a Roberto Rupp classificou o nível de consciência em 5 estágios. E a Joana de Anjos considerou isso no livro Ser Consciência, o Ser Consciente. Olha só, nós temos 5 tipos de consciência. A consciência do sono sem sonhos, a consciência do sono com sonhos, a consciência do sono acordado, a consciência da transcendência do eu e a consciência cósmica. A consciência do sono sem sonhos é aquela consciência que a pessoa vive apenas para atender às necessidades biológicas, comer, dormir e reproduzir. A consciência do sono com sonhos é aquela consciência rudimentar, incipiente, aquela que está começando, né, um nível de consciência, está começando a se conscientizar. A pessoa mata, nossa, eu matei, continua matando. Rouba, nossa, roubei, mas continua roubando. Né? As pessoas falam, olha, eu preciso melhorar, mas não fazem nada para melhorar. Entendeu? Não se empenham, conforme o Robinho colocou no início. Entenderam? É esse nível de consciência. Consciência do sono acordado é quando nós acordamos. Opa, eu preciso modificar. Nós espíritas estamos nesse nível de consciência.
Olha, eu preciso me reformar. Né? A doutrina espírita promove a nossa reforma interior. Sim, nós estamos estudando a doutrina espírita exatamente porque temos essa consciência acordando para nós mesmos. E a transcendência do eu é quando eu abro mão de si, dos seus interesses, em prol de alguém ou de alguma coisa. E a consciência cósmica é quando a pessoa se integra com Deus. Joana de Ângeles, no livro Indústria da Verdade, dá exemplo de Paulo, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, depois Paulo, ele passou por esses 3 níveis de consciência aqui, ó. Consciência do sono com sonhos, ele matava os cristãos, matou o seu cunhado e continuava matando. Aí quando Jesus, né, se manifestou para ele a caminho de Damasco, ele acordou. Ele acordou, entenderam? E começou a trabalhar. Aí nesse momento ele disse o seguinte: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, e o mal que eu não quero fazer, esse já está dentro de mim. Então ele acordou, pessoal, ele se percebeu, ele se conscientizou. Aí ele foi e começou a trabalhar. Nós sabemos a história dele através de Paulo Estevam. Né? Passou por muitas dificuldades, muitos sofrimentos, enfim. No final da vida dele ele diz o seguinte: já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Ou seja, ele atingiu a transcendência do eu. Entenderam? Então a Joana de Ângeles diz o seguinte: o único que conseguiu aqui na Terra a consciência cósmica foi Jesus. Tanto que Jesus diz o seguinte: eu e o Pai somos um só. Muitas religiões confundem isso, confundem Jesus com Deus, porque por essa fala de Jesus, eu e o Pai somos um só, ou seja, ele está dizendo que ele se integrou, né, a consciência cósmica. E o único que conseguiu se aproximar da consciência cósmica foi Francisco de Assis. Então ela vai dizer aqui, ó, o primeiro livro que nós já, né, colocamos, apenas os fenômenos orgânicos automáticos se exteriorizam, mesmo assim sem o conhecimento da consciência. Respiração, digestão, reprodução, circulação. Nível do sono com sonhos. A realidade apresenta-se difusa, ofuscada, suave despertar. Começa a distinguir o bem e o mal no início da culpa. Sono acordado. Determinação pessoal aliada à vontade. Conduz o ser aos ideais de enaltecimento, a descoberta da finalidade da sua existência, as aspirações que ele é essencial. O autoencontro, a realização total, a identificação do eu, a busca dos valores internos. Nós espíritas estamos nesse nível de consciência, terceiro nível. Transcendência do eu, a superação dos conflitos, das angústias, a desidentificação dos conteúdos psicológicos atingentes permitem a eliminação. Quando ela fala de desidentificação, é que a gente ouve na doutrina espírita: nós precisamos libertar do homem velho que nós somos. É a desidentificação com os nossos defeitos. E buscarmos a identificação com novos valores. Desidentifica-se da persona, do coletivo, deixa-se conduzir pelo luminoso, vive as qualidades transcendentes. E a consciência cósmica, esse desempenho favorece a perfeita identificação do sentimento com o conhecimento, resultando na conquista do eu profundo, em sintonia com a consciência cósmica. Atinge a perfeita identificação com Deus e com os ideais superiores da vida. Jesus é o exemplo perfeito quando diz o seguinte: eu e o Pai somos um só. No livro Alto, Momento de Saúde de Consciência, aí ela coloca o seguinte: o comportamento é, pois, resultado do nível individual de consciência de cada um. Então, se nós vemos de comportamentos absurdos hoje em dia, né, não precisa aqui destacar, é por causa do diferente nível de consciência. Cada um de nós estamos num patamar de consciência diferenciado, tá? Convivemos com pessoas do nível 1 de consciência, sabiam? Sabiam? Com nível 1 de consciência, estamos convivendo com pessoas assim. Aí, lá na questão 875 do Livro dos Espíritos, né, da Lei de Justiça, Amor e Caridade, na questão 875, nós já fizemos referência a isso quando a gente estava falando da questão moral de Moisés, né? Como se deve definir justiça? A justiça consiste em cada um respeitar o direito dos outros. O que determina esses direitos? A lei humana e a lei divina. Falamos sobre isso, né, anteriormente. Na questão 876, qual a base da justiça segundo a lei divina? Queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Por que nós estamos colocando isso aqui? Por causa da diversidade que nós vamos ver. Nós estamos estudando. Na revista Reformador, Joana de Ângeles nos envia a seguinte mensagem: não existe liberdade no arbítrio de cada um como nós gostaríamos.
Liberdade total não existe, tá? Tá? Não existe liberdade no arbítrio de cada um como nós gostaríamos. Os limites são os deveres inadiáveis, que não deve ser interrompidos a bel prazer, porque nós temos deveres a cumprir, então não temos liberdade total, tá? E na questão 877, da necessidade que o homem tem de viver na sociedade, nascem as obrigações especiais. Na questão 877, nós vivemos na sociedade, mas por isso nós precisamos, nós temos obrigações especiais. A vida social outorga direitos, mas impõe deveres recíprocos. Nós temos direitos, mas também temos deveres a cumprir, entenderam? Principalmente nesse campo da diversidade que nós estamos estudando. Somos pessoas diferentes, estamos em níveis diferenciados, de acordo com o que nós vimos aqui, entenderam? Inteligência, conhecimento, moralidade, emoções, psicológico, consciência, tá? Então, a lei humana e a lei divina, nos mostra que nós temos direitos e precisamos ter deveres. Lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeito, Lázaro também nos fala sobre o dever. O dever é uma obrigação moral da criatura consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. Então Lázaro nos informa isso. Lázaro tem cada mensagem belíssima no Evangelho segundo o Espiritismo. Já colocamos algumas aqui no início, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, e agora no capítulo 17, Sede Perfeitos. O dever é a obrigação moral da criatura consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever principia sempre para cada um de vós, do ponto de vista que ameaçais a felicidade e a tranquilidade do vosso próximo. E acaba no limite que não desejais que ninguém transponha com relação a vós. A questão dos direitos e dos deveres. E a conclusão. Então, nós precisamos ter o dever de respeitar o direito. Temos o dever de respeitar o direito do nosso próximo, do nosso semelhante. E aí nós vivemos aqui nessa realidade. Só para ilustrar, uma ilustração de exclusão, tá vendo? Estamos excluindo, estamos segregando, tirando, daqui e segregando, separando. A integração, que é muito comentado hoje em dia, você tira daqui, e passa aqui para dentro, que já é alguma coisa, mas o ideal é que seja a inclusão, tá? Nessa diversidade que nós estamos vivendo, nós precisamos respeitar e buscarmos o incluir. Aí nós temos vários tipos, nós vamos entrar em detalhes de cada uma delas, Mas só lembrando que cada uma dessas diversidades existem muitas dificuldades, muitos problemas. No campo racial, por exemplo, que é um conceito biológico, que leva em consideração as diferenças físicas. Tá? Então, nesse campo tem muito preconceito, preconceito propriamente dito, estrutural, enfim, não vamos entrar nesse mérito aqui, só para colocarmos a diversidade que nós estamos vivendo. A diversidade étnica, que é um pouquinho diferente da racial. A ética são conceitos biológicos, melhor dizendo, culturais, que se baseiam em diferenças assim, de afinidade, de compartilhamento. Então, existem várias etnias dentro da mesma raça. Por exemplo, as castas na Índia, os párias na África, mas existem muitas dificuldades nesse campo aqui. A questão do gênero, muito comentado hoje em dia, porque não é só masculino e feminino, mas nós temos os transgêneros, temos o binário, não binário, enfim, essas questões que são muito atuais hoje em dia, mas precisamos respeitar a posição de cada um. A questão da orientação sexual, nós temos um seminário inteiro de 3 horas sobre orientação sexual com relação à doutrina espírita. Hoje, convive com essa questão aí, de várias tendências
várias escolhas nesse campo, não vamos entrar no mérito aqui, né? Mas precisa ser respeitado as escolhas de cada um nesse campo aí, é um campo pessoal, íntimo, né? Cada um responda, né, pela sua vivência nesse campo. A religiosa, quer dizer, não precisa entrar em detalhes que os problemas, as dificuldades, né, nesse campo. Cada um segmento religioso tem a sua forma de expressar a sua fé. A fé é um sentimento íntimo, é um sentimento interno. É o mais importante esse sentimento. Que cada um se expresse esse sentimento da melhor forma, de acordo com as suas características psicológicas, emocionais, culturais, mas que precisa ser respeitada, né? Os nossos irmãos do islamismo têm as suas práticas de fé, né? Os nossos irmãos do catolicismo, do judaísmo, cada um tem sua prática, né? E precisa ser respeitada, e eles valorizam cada uma dessas práticas. O catolicismo, nos vários segmentos do catolicismo, dobramento do catolicismo, não, né, do cristianismo, catolicismo, protestantismo, cada um manifesta sua fé da forma que mais gostar. E isso precisa ser respeitado, nunca criticado. A doutrina espírita é a manifestação de fé da doutrina espírita. Entenderam? Não que uma seja melhor do que a outra, ou a outra pior do que a uma. Não importa. O importa que cada um manifeste o seu sentimento íntimo, que é o mais importante, né? É que a pessoa vai materializar esse sentimento da forma que mais lhe convém. A questão esportiva hoje em dia, né? Hoje vivemos com essa diversidade e precisamos respeitar, né, as escolhas de cada um, né? E por não se respeitar, que existe às vezes as tragédias. A política, vivemos hoje num campo, uma época de polarização muito grande, né? No último pleito, ou penúltimo, não sei, houve, né, para a presidência, vamos dizer assim, muitas brigas dentro da própria família, dentro da instituição espírita, das instituições espíritas, muita divisão, né? Muito extremismo, né? Muita polaridade, né? Precisamos respeitar o campo das ideias, cada um tem, né? E as ideias precisam ser vencidas com ideias melhores, né? Entenderam? Precisamos aceitar a escolha de cada um. A questão da família, hoje em dia a família, não existe só a família nuclear, né? A família tradicional, o pai, a mãe e os filhos. É o pai e a mãe ali no núcleo, e os filhos. Hoje nós existimos vários tipos de famílias. A monoparental, por exemplo, às vezes se separa, os filhos são criados pela mãe, ou só pelo pai, ou pelos dois, na compartilhada. Então a família vai modificando, né? Hoje existe a família monoafetiva, entendeu? Precisa ser respeitada, né? As leis já estão atendendo a essas necessidades, né? Existem as famílias estendidas, os meus, os seus, os nossos, né? Juntam-se, né? E tem, né? Às vezes uma família absorve um sobrinho, absorve uma neta, um neto, né? Um primo, enfim, são as famílias estendidas. Existem sem famílias, que a pessoa não quer ter família, existe muito hoje em dia, quer viver sozinho ou sozinha. E aí as diferenças mentais que nós já vimos, a moral que nós já vimos, a física, né? Hoje em dia as leis, né, humanas, né, elas preservam muito essas diferenças físicas, principalmente no campo da deficiência, oferecendo possibilidades profissionais para essas diferenças. Isso é muito bonito, isso é muito bacana. E a diferença etária, quer dizer, hoje em dia convivemos com essas questões, né, de gerações, precisamos tratar bem, né, os mais velhos, que nós já estamos chegando lá, né, ou se já chegamos, não sei, entenderam? E existe essa questão aí que precisa, né, hoje em dia, as próprias leis humanas, a própria sociedade já vê as necessidades das pessoas mais idosas em vários campos, mas vivemos com essa diversidade também. Cultural, vivemos hoje em dia, né, a intelectual, que já foi falado também, e etc. Então, lá no capítulo 13 do Evangelho do Espiritismo, para a gente ter uma boa vivência nesse campo da diversidade, nós não podemos esquecer dessa questão, né, que é o sentimento mais apropriado para fazer com que progridais a piedade, tá vendo? Domando em vós o egoísmo e o orgulho. Aquele que dispõe a vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, à piedade. Por incrível que pareça, está dizendo aqui no capítulo 13,
que a piedade é que vai nos levar à caridade material e que vai nos desenvolver a nossa caridade moral. Porque sem ter piedade não vamos praticar a caridade nunca, nem a material, muito menos a moral. E aí, na questão 886 do Livro dos Espíritos, a questão famosa, a questão da caridade, a benevolência, indulgência e perdão. Então são necessidades que nós precisamos ter nesse campo da diversidade. Não esquecemos da questão da caridade. A benevolência, benevolência é uma coisa, para com todos e com todos, entenderam? É com todos, inclusive, né, não só nesse campo da diversidade, mas com os nossos desafetos também, para não dizer inimigos. Indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E aí a gente fecha, né, um minutinho de atraso, desculpa, com essa questão atualíssima do Livro dos Espíritos. Questão 793. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Olha lá. Reconhecê-lo-eis pelo desenvolvimento moral que proporciona o desenvolvimento da inteligência, dos sentimentos. Aí eles são meio irônicos aos espíritos, que eles dizem: credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Né? Vocês acham que vocês estão muito evoluídos só porque vocês, né, estão vestindo melhor, né, do que os selvagens, né, estão, né, vestindo melhor, se alojando melhor do que os selvagens. Aí eles dizem: todavia não tereis verdadeiramente o direito de dizer civilizados, senão quando da vossa sociedade houver banidos os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos praticando a caridade cristã. Até então sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Vocês acham que vocês estão, né, os espíritos dizendo para nós, muito evoluídos? Vocês estão apenas, né, percorrendo, vocês são apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Então, que nós possamos nos conscientizar de todas as necessidades de evolução, elevando os níveis da nossa evolução, do nosso progresso em vários setores que nós colocamos aqui, para que, entendendo que cada um de nós estamos em diferentes graus evolutivos, possamos ter uma postura cristã perante a diversidade que nós estamos vivendo. Muita paz para todos. Agradecemos muito ao Domingos, né, pelo estudo da manhã de hoje. Não nos surpreende nada, porque a gente sabe que o Domingos é um grande pesquisador da doutrina, né? Então traz sempre bons estudos aí para a gente. Que Deus o abençoe. Continue com a gente aí daqui para frente. Quarta-feira que vem, a palestra do Célio Cosme, o Celinho, com o tema Diferentes Categorias de Mundos Habitados. E no próximo domingo, Hamilton Antunes, a evolução da alma, ok? Então estão todos convidados para as próximas 2 palestras. Lembrando a vocês que as nossas atividades estão lá no quadro de aviso, no mural, no banner lá fora, né, que a Martina fez. Quer divulgar o seu trabalho? Está tranquilo? Os estudos da casa, na sua maioria, estão online, né? A quarta-feira à tarde não é presencial. Martinha está aqui a partir de que hora mesmo? 4? A partir das 16 horas, ok? E aqueles que tiverem necessidade de passe, aguardem, que serão chamados de acordo com o número de passistas. Depois do passe, como de costume já habitual, todos os domingos, aquele cafezinho fraterno lá fora, café, chá, estou vendo lá bolo, o negócio está cada dia mais requintado. Então, com calma a gente vai, depois do passe, então, conversar lá fora, ok? Eu tinha falado aqui semana passada que a gente está mudando de conta, né? Quero deixar isso bem claro, e estivemos no Banco do Brasil sexta-feira, nos fizeram uma outra exigênciazinha lá, que o rapaz já deveria ter feito na semana anterior, então eu e a Angélica fomos lá, mas essa semana a gente entrega os formulários que ele pediu. Acredito que essa semana a gente consiga resolver tudo. Aí a nossa conta no Banco do Brasil vai ter o Pix, tá?
aqueles que quiserem efetuar o pagamento pelo Pix. Então mais alguns dias aí que a gente acaba de resolver isso. Estamos saindo do Itaú por uma série de problemas, a gente não consegue movimentar a conta lá direito, eles não aceitam a conta nossa como PJ de poupança, eles dizem que não existe mais. Eu acho que nós somos a única que estamos no Itaú assim, então nós temos uma série de dificuldades que você não tem noção toda vez que a gente precisa operacionalizar alguma coisa com o Itaú. Tem que ir, a Angélica lá, chama gerente, vai no caixa junto. Então nós resolvemos facilitar a nossa vida e a de vocês, abrindo a conta então no Banco do Brasil, está tudo encaminhado, já fizemos cadastro, uma série de coisas. Então essa próxima semana, se Deus quiser, a gente traz notícia aí para vocês com relação a isso, ok? Vamos encerrar então a primeira parte, agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo aos meninos pelo estudo da manhã de hoje, que Deus abençoe, a todos que estão aqui no salão, aqueles que estão nos acompanhando aí ao vivo pelo Facebook, pelas mídias sociais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, que são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com essa prece, nós encerramos a segunda parte, partimos para a primeira parte, partimos para a segunda na Câmara de Paz. 6 passistas aí em condição, por favor, se dirigam. E lembrando a todos vocês que hoje é aniversário do Luiz Carlos, né? Então ele está patrocinando o café lá fora. Um abraço a todos, bom domingo.